Tá gravando? Gravando. Caralho, tá muito quente, velho. Como eu já disse, o Enem tá chegando. E aí, está preparado? Agora no Cebola Frita a gente vai ter alguns vídeos que vão dar algumas dicas, te ajudar em algumas coisas aí do Enem, beleza? É o Cebola Frita no Enem. E a primeira contribuição são indicações de histórias em quadrinhos para você estudar e entender a Segunda Guerra Mundial. Olha só, se você está fazendo Enem pela primeira vez, Segunda Guerra Mundial, mas na verdade o século XX, é um dos conteúdos mais cobrados nas provas de ciências humanas. Além, é claro, de você poder utilizar os conteúdos referentes à Segunda Guerra Mundial e ao século XX na sua redação, que é aí talvez um dos pontos mais importantes da prova, beleza? Então olha só, a gente vai fazer algumas indicações aqui de obras de quadrinhos que podem ser utilizadas para você entender mais o Enem e tudo mais, beleza? Ah, Bidu, por que você não indica filme? Já indiquei filmes sobre a Segunda Guerra Mundial naquele vídeo que a gente gravou para Mãozinha, lembra? Foi até a promoção, o sorteio do Mãozinha, lá tem indicações de alguns filmes e hoje indicações de alguns quadrinhos. Olha só, o primeiro quadrinho é esse aqui, ó, Caput, beleza? Caput, gurizada. É na verdade a adaptação, essa história em quadrinhos, é na verdade a adaptação de uma obra literária, beleza? De um romance. Caput, desses quadrinhos aqui que eu estou indicando, talvez seja o mais complicadinho para você entender. O foco dele é discutir o preconceito, a perseguição aos judeus, na verdade é o foco de quase todos os quadrinhos que eu trouxe hoje aqui. E ele talvez é um pouco mais denso, tá bom? Se você não tem muito costume de ler quadrinhos, talvez você precise ler ele 2, 3 vezes para entender a proposta. Por quê? Porque o quadrinho está totalmente direcionado, está totalmente ligado aos textos que estão formando o quadrinho, beleza? Você pode ver que não é um quadrinho meio tradicional, ele é mais escuro, obscuro, são meio que sombras, então você tem um quadrinho aí diferente daquilo que é mais clássico para a galera que conheceu quadrinhos aí, sei lá, lendo Turma da Mônica. Beleza? Então a primeira indicação é Caput. Aqui no Brasil ela saiu pelo Martins Fontes, a editora Martins Fontes. Tranquilo? A segunda indicação é de um camarada chamado Július Cavaleiro. Na verdade, olha só, o Július é daqui de Mato Grosso, né, que é a sede aí do Cebola Frita, e o Július ele escreve, na verdade, 2 livros, 2 quadrinhos magníficos. O primeiro é o Guerra 14-19, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí o segundo, que seria a indicação mesmo de hoje, é o Guerra 39-45. Beleza? O quadrinho do Júlio é quase que uma ideia de um quadrinho reportagem e tudo mais. Não tem um roteiro com uma historinha meio definida, um personagem principal, algo nesse sentido. Na verdade, o Júlio ele está discutindo a Segunda Guerra Mundial. É magnífico, eu gosto muito dos traços dele, ele dialoga com fotografia, então você tem alguns quadrinhos que são representações, cópias ou versões de algumas fotos famosas da Segunda Guerra Mundial, beleza? Compensa demais fazer a leitura, é um quadrinho relativamente fácil de achar, saiu aqui no Brasil pela Conrad, que é uma editora que lança os materiais alternativos bem interessantes, e ele tem uma mescla de textos, ele tem uma mescla do desenho dialogando também com o quadrinho, assim como foi no Caput, e isso é bem interessante, beleza? Então, ó, a segunda indicação é do Júlio Cavaleiro, Guerra, 1945, 1939, 1945. Quadrinho aí feito na força e na vontade. Infelizmente, autores brasileiros ainda são poucos valorizados, mas o Júlio é um artista importantíssimo aí, de uma geração nova. Aí agora eu vou para uma coisa mais comercial e tudo mais, que são quadrinhos da Marvel que discutem aí literalmente Segunda Guerra Mundial.
Ah, Abdullah, vem você trazer um quadrinho do Capitão América. Não, na verdade não. Lembra que Capitão América, inclusive, já caiu, né? A primeira edição do Capitão América já caiu na prova do Enem, que é aquela capa do gibi em que o Capitão América dá um soco na boca do Hitler e tudo mais, beleza? Aquilo é cheio de uma representação, de formação de memória dos Estados Unidos. A cachorra tá latindo. E isso, na verdade, tem a ver com a formação do herói americano, né? O Capitão América é um personagem criado para dialogar com essa ideia do herói americano que ajuda a vencer os vilões e tudo mais. Então, eu não vou indicar um gibi do Capitão América, beleza? Mesmo porque você pode assistir o filme, né? Aquele Capitão América, o primeiro Vingador, que apresenta essa ideia dele lutando contra os nazistas e tal. O que eu vou indicar são 2 outros gibis que são maravilhosos, tá? Magneto Testamento e o Caveira Vermelha Encarnado. Os dois fazendo aí dando visões diferentes da Segunda Guerra e do nazismo. Primeiro, o Caveira Vermelha Encarnado, o HQ mostra a formação do Caveira Vermelho. Ainda criança, adolescente, como é que ele tem contato com o nazismo, como é que ele enxerga a ascensão do nazismo na Alemanha, como é que ele verifica tudo isso e como é que aquele país que está passando por uma mudança política, cultural extrema, altera a própria ideia do menino que um dia irá se tornar o Caveira Vermelha, beleza? Então, Caveira Vermelha Encarnado mostra o nascimento do mal. Então você tem um gibi todo contextualizado, é bem legal, os 2 gibis, eles fazem toda uma contextualização com momentos históricos reais, fazem um diálogo com ficção e tudo mais. E isso é bem interessante no quadrinho, tranquilo? Ele vai falando de como é que ele sobreviveu nas ruas de cidades alemãs e como é que era a sobrevivência, acabou formando esse indivíduo agressivo, violento e tudo, que é o Caveira Vermelha. Então, ó, a primeira recomendação, Caveira Vermelha Encarnado, da Marvel. Facinho de você achar aí em sites especializados. Você acha no Submarino, acha no Amazon, acha aí em vários outros sites especializados em quadrinhos e tal. No site da Cultura você encontra também, não é difícil de achar não. O outro quadrinho é Magneto Testamento. Cara, pensa num quadrinho bonito, antes de tudo bonito, bem escrito e principalmente profundo. Eu gosto muito de um filme da Segunda Guerra Mundial, vencedor aí de Oscar e tudo mais, que é O Pianista. Eu comparo Magneto Testamento com O Pianista. Beleza? Eu comparo o peso, a densidade de Magneto Testamento com o filme O Pianista. Você tem o Magneto ainda sem poderes, você tem o Magneto que está descobrindo pelo lado de vítima, vamos assim dizer, o horror do nazismo. Você tem ele sobrevivendo como judeu no campo de concentração, perdendo a família, perdendo as pessoas que ele ama, e você tem isso moldando o comportamento do Magneto. Ou seja, aquele ódio que todo mundo conhece do Magneto pelos seres humanos, barará, e que cria ele enquanto vilão, aqui não, aqui ele é uma vítima de um sistema que é o nazismo, e aí ele vai ver as pessoas que ele mais ama sendo mortas pelos homens, ele vai ver o mundo que ele conhece sendo transformado, e tudo isso ainda num período que o Magneto não tem poderes. E por não ter poderes, ele não pode fazer nada para salvar as pessoas que ama usando os poderes, mas na verdade ele usa a inteligência, as espertezas que ele tem para tentar fazer isso. Magneto Testamento é uma obra-prima, é muito bonito, é muito legal de conhecer, compensa demais. Principalmente se você quiser conhecer mais o dia a dia dos campos de concentração, dialogar com esse tema, que é um tema aí que todo mundo sabe, terrível da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vai aparecer
os crematórios, vai aparecer a ideia do gás matando as pessoas. É incrível, beleza? Então, ó, da Marvel, Magneto, Testamento e Caveira Vermelha Encarnado. Olha só, falando em obra-prima, né, que eu falei aí que eu considero esses dois gibis aqui obras-primas, irretocáveis. Eu acho que sobre a Segunda Guerra Mundial, no quesito quadrinhos, nada é tão perfeito como isso aqui, ó. Maus. A cachorra tá latindo hoje mesmo, normal, gurizada. Toca o filme. Maus. Cara, Maus é muito perfeito. Primeiro que é um quadrinho, tá aqui, ó, vencedor do prêmio Pulitzer. Não é à toa. Segundo, é a maneira com que é montada a narrativa. Você tem várias metáforas que aparecem no quadrinhos. Repara nessa capa e repara aqui que o alemão é o gato e o judeu é o rato. Então eles vão apresentar o autor, que é o Art Spiegelman. Meu alemão não é muito bom, meu polonês não é muito bom. Art Spiegelman, acho que é assim que fala. Ele apresenta o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, como uma ideia de perseguição mesmo de um gato e um rato. Tanto que no gibi, quando aparecem os americanos, eles vão aparecer como os cachorros, né, que estão ali para perseguir os gatos, que são os nazistas. Então, vamos pensar mais ou menos assim. Eu tenho o gato, que é o alemão nazista. Eu tenho o rato, que são os judeus, aqui mais especificamente os poloneses. E você tem essa disputa de gato e rato durante todo o livro, todo o quadrinho. Cara, é muito bonito pelo seguinte. O autor, ele se inspirou na história do pai, beleza? Para escrever os quadrinhos. Então ele mescla partes em que ele está falando com o pai, em que ele está batendo boca com o pai dele, inclusive, ele não se inibiu de mostrar os preconceitos do pai, as ideias negativas que o pai dele também tinha, com a ideia da Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos judeus. Então você tem na leitura a construção do gibi, a construção do HQ e o próprio HQ em si, que é a parte em que ele faz referência à Segunda Guerra Mundial. Ele vai mesclando isso. Então ele está dialogando com o pai dele, aparece isso no quadrinho, ele perdendo a paciência, mostrando os preconceitos que o pai dele tem, algumas atitudes que o pai tem com a esposa, às vezes meio machista, meio autoritário, o próprio preconceito que o pai dele tem uma parte que o pai dele, como se fosse nos dias de hoje, discrimina um negro, e aí ele fala assim, pô, da mesma maneira que você está discriminando o negro, o alemão discriminou o judeu, você está sendo igual a eles, tal. Então você tem esses diálogos entre ele e o pai na construção do HQ, e aí você tem as partes que fazem referência mesmo à Segunda Guerra Mundial, que é quando ele mostra, através dessa metáfora de gato e rato, como o pai e a mãe e os parentes e as outras pessoas sobreviveram ou morreram nos campos de concentração. Cara, Maus é uma indicação dessas que eu fiz, eu acho que é a mais importante sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma HQ riquíssima, linda, uma construção de texto maravilhosa. Na verdade é obrigatório, não para o Enem, mas para a vida inteira, a leitura de Maus. Beleza? Então é isso, ó, vamos revisar? Hoje eu indiquei aqui no Cebola Frita no Enem quadrinhos que dialogam com a Segunda Guerra Mundial. Eu indiquei a maravilha chamada Maus, da Marvel, Caveira Vermelha Encarnado e Magneto Testamento. Autor brasileiro, Júlio Cavaleiro, Guerra 1939-1945. E aí a primeira indicação de hoje, que foi Caput. Beleza? Ó, se liga aqui no canal, de vez em quando vai ter esses vídeos aí fazendo referências a conteúdos de estudo, principalmente ao Enem que tá chegando. Uma boa vida pra você, bons estudos pra vocês. Até a próxima, aqui é o Bidu, mais um vídeo do Cebola Frita. Valeu! Não esquece de curtir aí e se inscrever no canal pra não perder as coisas, tranquilo? É nóis!